Olá, nós estamos aqui para fazer mais uma entrevista para o canal Missões na Europa e hoje teremos a honra, o prazer, a alegria de entrevistar o missionário Rodrigo Freitas, que serve ao Senhor na Eslovênia. Meu nome é Glauber Destro, eu sou um missionário evangélico aqui na Europa e eu amo discutir missões e como está o cristianismo nesse continente. Boa noite, Rodrigo, seja bem-vindo ao canal Missões na Europa, é um prazer tê-lo aqui conosco. Como vai? Tudo bem? Olá, tudo bem? Como vão todos vocês? É uma alegria, uma satisfação muito enorme de falar com vocês do canal Missões na Europa. Também falar com você, Frederico, é um prazer enorme. A gente já trocava umas figurinhas aí, se conhecer mais e ter esse momento, essa oportunidade de falar com você. E aqueles que nos assistem também, é um grande prazer, uma grande alegria de falar um pouco do nosso campo, falar um pouco das realidades aqui na Europa, falar um pouco sobre o leste europeu e ver como essas nações elas estão conectadas e como a missão também está conectada aqui nessa parte da Europa. É verdade, é verdade. Eu queria, Rodrigo, se puder, que você se apresentasse, qual é o seu nome, onde você... Tudo bem. O meu nome é Rodrigo Freitas, eu sou de Belém do Pará, do norte do Brasil, e nós estamos aqui na Eslovênia, nessa nação aqui com fronteira com a Itália, fronteira com a Croácia, fronteira com a Áustria, com a Hungria, um país assim bem localizado nesse eixo aqui do leste europeu. É um lugar de trânsito de muitas nações. Eu sou natural, como eu disse, de Belém. A minha profissão, eu sou advogado. E eu e minha esposa, Daiane, sou casado com a Daiane. E nós agora temos um pequeno Luca, o nosso filho, e nasceu aqui no campo, né? E nós três juntos agora fazemos parte dessa missão eslovênia. A Daiane, minha esposa, é enfermeira, e nós estamos servindo aqui na Eslovênia em tempo integral como missionários e servindo, apoiando uma igreja local eslovena. E aqui nós estamos, pela graça do Senhor, completando um ano agora. Que bom, muito bom. Isso eu vou colocar aqui, vou compartilhar aqui para os irmãos poderem ter uma ideia de onde você está, né? Falar um pouco sobre o seu país. Esta é a bandeira da Eslovênia, não é isso? É verdade, a bandeira da Eslovênia, exatamente. É a bandeira linda, viu? Bandeira linda, uma nação que é uma nação acolhedora, uma nação que está de portas abertas e cheia de oportunidades para o Evangelho, em que pese muitas dificuldades de aqui poder compartilhar o Evangelho. Ainda há muita dificuldade, há muita resistência, mas a gente encontra nessa nação corações sedentos por Cristo, pessoas que sabem, que veem em Cristo uma esperança, que veem uma oportunidade de salvação. Amém. Aí a foto, você e sua esposa, a Daiane, Exatamente. Nós segurando aí. servimos. Exatamente. Essa foto foi tirada antes da gente sair do Brasil. Essa é a agência missionária com a qual nós servimos, a OM Brasil. Nós somos representantes da OM aqui também na Eslovênia. E estamos juntos aqui, né, com outros missionários brasileiros, fazendo essa obra aqui. Oh, que bom ver essa foto, boas lembranças me trazem. Que bênção, né? Maravilha. É a bandeira da capital, né? Que é Ljubljana. Isso, é a bandeira de Ljubljana. E na foto aí a gente tem o castelo e o dragão, né? Esse dragão que é um símbolo aqui da Eslovênia. É muito comum a gente encontrar o símbolo do dragão como um símbolo de força, de poder, de resistência. Para eles inclusive, um dos mais vendidos souvenirs aqui na Eslovênia é esse dragão. É fácil encontrar nas lojas de souvenirs aí o dragão, tanto em formato de pelúcia como formato de imã de geladeira, sempre está presente esses dragões. Inclusive, tem aqui um local chamado Ponte dos Dragões, aqui na capital, que é uma ponte
bem no centro da cidade, onde tem 4 dragões, e eles estão lá como marca esse símbolo da Do Eslovênia, aqui país. de Ljubljana, exatamente, do país, exatamente. Eu coloquei aqui o mapa da Europa, né, esse mapa político, para que os irmãos que estão assistindo aí o canal Missões na Europa, eles possam ver, ter uma ideia, né, aqui é a Itália, a Espanha, Portugal, né, a Península Ibérica, e vem o Mar Adriático, a Itália, né, a bota, Na bota. e a Eslovênia, né, aqui fazendo fronteira com Itália, Croácia, Hungria e Áustria, né? Eu Perfeito. agora colocar aqui para os irmãos o mapa político da Eslovênia. Eu não sei se é igual aqui na Croácia, mas aqui na Croácia é dividido por condados, né? Não sei se aqui são condados. Aí eu queria que você me falasse mais ou menos. Aqui na Eslovênia, ela é parlamentarista também, tem os ministros, e aqui também existe um presidente, tá bom? Na Eslovênia, a divisão ela é baseada em regiões também. Temos aqui a região da Dolenska, temos a região da Gorenska, temos diversas regiões aqui da Eslovênia, não sei todas de cabeça, mas nós temos vários. Nós estamos justamente aí, né, em Ljubljana, pertinho da capital aqui. Nós estamos morando numa cidade chamada Skoflica, que é uma cidade bem pertinho de Ljubljana, cerca de 20 minutos, onde a gente serve. Aqui, a Ljubljana, só para situar, ela faz parte do Tratado de Schengen, então ela faz parte da União Europeia. A moeda aqui é o euro, e todos os tratados políticos e internacionais da União Europeia são vigentes também na Eslovênia. Então, como faz parte da zona do euro também, é uma das nações aqui do leste europeu, que poucas nações, como a gente sabe, do leste europeu, que fazem parte do Tratado de Schengen. Entendi. Só uma curiosidade, missionário Ou Rodrigo. não? Para rodar na Eslovênia, no caso, eu que estou aqui na Croácia, nós precisamos de um selo, é isso? No carro para circular? Perfeitamente. Porque pode vir algum brasileiro e querer rodar com o carro ou alugar Perfeitamente. esse selo, é isso? É verdade. Quando você vai rodar pelas estradas eslovenas, provavelmente quando parar num local para alocar, eles vão te dizer que você precisa de um selo aqui. Esse selo é chamado de vinheta. O selo de vinheta ele pode ser comprado semanal, diário, ele pode ser comprado mensal e anual. Então, você tem essas várias modalidades, tem o quinzenal também. Então, você compra esse selo para rodar pelas estradas eslovenas sem precisar parar em pedágios. Nas estradas eslovenas tem fiscalizações sempre para conferir se esse selo, se está no seu carro, e se esse selo for visualizado no carro, não tem problema nenhum. Uma vez que viajar sem esse selo, é um grande risco, porque a polícia pode parar e você vai pagar 2 vezes mais do que seria comprar um selo desse. Então, é uma penalidade bem alta circular pelas estradas eslovenas sem o selo. É diferente da Croácia, né? Que a Croácia... É diferente da Croácia, é verdade. A Áustria também não precisa do selo, né? A Áustria... acho que a Áustria precisa sim também do selo. Salvo engano, eu me lembro, também precisa do selo. Não tenho certeza, não tenho segurança sobre isso. Acho que eu lembro de ter visto alguns selos também. Não sei, porque não tem os pedágios também na Áustria. Então você também precisa dessa vinheta. A Hungria também funciona assim. Você precisa desse selo, também você compra esse selo e consegue rodar pelas estradas húngaras, né? Diferente da Itália, que você tem que parar nos pedágios, pagar também os pedágios, diferentes também da Croácia, da Bósnia, por exemplo, você também precisa parar nos pedágios, Macedônia, essas regiões aqui do leste europeu. Aí eu coloquei aí uma foto, né, do Monte Trigal, é verdade. Que é o ponto mais alto da Eslovênia, né? Tem 2.864 metros de altitude, né? Ele faz exatamente isso, né, Julianos, que nasce ali no nordeste da Itália e vai até a Eslovênia, né?
Exatamente. E é engraçado, o Triglav também para o esloveno ele é um símbolo de força também. Muitas companhias, muitas empresas, elas usam o símbolo do Monte Triglav como para demonstrar a imponência, a importância, a força, né? Instituições financeiras, instituições de seguros, eles usam o Monte Triglav como referência da Eslovênia. E muitos, inclusive, no ditado popular do dia a dia do esloveno, ele diz sobre isso, o Monte Triglav. Eu tenho que vou escalar o Monte Triglav para falar de dificuldades, de desafios, de resistências. Então, realmente Ah, é muito importante. É um monte muito importante. interessante, né? E aí eu coloquei também essa foto, aí é de É, Eslovênia, né? essa aí essa é uma foto aí do centro de Ljubljana, aí embaixo nessa ponte, nesse rio que a gente está vendo, Rio Ljubljanica, aí passa, você pode também, aqueles que vêm a turismo, pode alugar, pode comprar um ticket, tem um barco que faz um passeio por aí, e no centro de Ljubljana é muito comum as pessoas percorrerem a pé, né? Percorrem a pé. E na foto também aí esse prédio rosado é uma das igrejas mais antigas, igrejas católicas antigas aí da Eslovênia, bem antiga mesmo, não sei a data ao certo, mas é uma das primeiras igrejas eslovenas, uma das mais antigas aqui da capital eslovena. Essa é uma foto que a gente está vendo aí do Lago de Bled. Se você procurar aí no Google alguma referência sobre a Eslovênia, provavelmente você vai ver essa foto. O Lago de Bled é muito famoso, muito turístico, né? Muitas pessoas elas vêm pelas belezas do lago, essas águas cristalinas, e por essa pequena ilha que tem uma igreja aí, né? A gente está vendo aí o Ah, nome de uma igreja, e muitos casais, inclusive, eles celebram seus casamentos aí nessa ilhazinha, e a tradição é de que quando você atravessa com o barco e esse barco encosta na ilha, existe um lance muito grande de degraus das escadas, é colocar a noiva no colo e subir todo esse lance de escadas até a igreja como um sinônimo de uma referência de amor e de cuidado. Olha só que interessante a cultura, né? é. E outra foto que eu coloquei, né, para os irmãos do É, canal, ter uma noção de exatamente. Essa como é é uma foto de Ljubljana. À sua direita, na parte superior, já tem uma vista aérea do Castelo de Ljubljana, que é muito visitado também. Ljubljana, a Eslovênia, por si só, ela é caracterizada por você estar vendo que não tem muitos prédios, arranha-céus, como tem em muitas capitais. Aqui os prédios geralmente normalmente são prédios baixos de até 5, 6 andares, 4 andares, mas não tem muitos arranha-céus. Você pode ver pela paisagem aí que é um vale, né? E não vem muitos prédios altos. Isso é bem balanceado, equilibrado em toda a capital eslovena e também em outras cidades, vilarejos da Eslovênia. Só uma curiosidade, missionário Rodrigo Freitas. O terremoto que houve aqui em março, na Croácia, né, e o epicentro próximo a Zagreb, houve algum abalo sísmico na Eslovênia? A Eslovênia também está nessa região de terremotos? Foi sentido o terremoto que houve em Zagreb, que teve nessa região toda, mas ele foi sentido em proporções menores do que Zagreb, principalmente ali próximo a Vransko, Šenčur, Celi, essas cidades que são mais próximas da fronteira, elas sentiram esse abalo sísmico, mas foi em proporções bem pequenas, não resultou em grandes danos, não. Foi mais um tremor de terra mesmo. Não houve demolições ou destruição de prédios, graças a Deus. Amém. Aqui é mais uma foto, né, de outro ângulo que eu coloquei. Isso. Aí é Parabéns, viu, você, pelas fotos, pela pesquisa. É ó, verdade. você Esse trabalhando aí, né? esse aí, nós estamos na porta da igreja local, a Kratiaski, está aí o nome Kratiaski Center, e nós estamos aí na frente da igreja fazendo o evangelismo de rua com distribuição de literatura, inclusive com literatura infantil também, né? E a gente estava fazendo nesse dia
o evangelismo aí na frente da igreja e, graças a Deus, foi uma bênção. Só dá para ver um pouco do braço da missionária aí. Essa é uma missionária também que está conosco. O nome dela é Milka. Essa missionária, ela com o esposo dela, o Charles, eles são do Quênia e estão servindo aqui conosco também como missionários, juntos aqui fazendo a obra de Deus nessa terra. Que bom, louvado seja o Senhor, né? Aí a É outra, verdade. né, sua, você interagindo aí com... Isso. Essa foto, ela é uma outra foto nossa. Essa foto já foi no Paraguai, quando foi durante o nosso treinamento missionário. A gente estava fazendo o prático, esse período prático no Paraguai. Esses são amigos preciosos também, são da OM, e todos eles nós estávamos juntos fazendo a parte prática antes de vir para cá, para a Eslovênia. Que bênção, né? Que bênção. Olha só, que boas lembranças. Você fez muito bem a tarefa. Parabéns pela pesquisa. Essa foto foi a visita, esse irmão que está de verde alto aí atrás, apontando, é o pastor Clem Vidit. Ele é o pastor da igreja local aqui na Eslovênia e ele é o nosso líder aqui na igreja local. E ele foi fazer uma visita a Belém do Pará nesse dia aí para falar com a igreja brasileira das necessidades aqui na Eslovênia. Ele veio trazer as necessidades, falar sobre a necessidade eslovena e buscar mesmo missionários para essa terra. Então, essa foi uma visita para orar, para poder convocar mais missionários, né? Orar por mais missionários para essa terra eslovena. E ele veio fazer esse trabalho de campo porque entende e sabe, como todos nós sabemos, que o Brasil realmente é um celeiro de missionários. E como eu gosto muito de uma frase do Ronaldo Lidório que diz: o bom do brasileiro é que o brasileiro tem cara de todos os povos. Então, onde a gente chega, a gente não encontra uma resistência, porque é muito fácil a gente se camuflar no meio da população local. A gente parece com eles. Existem de todas as cores, de todas as raças no Brasil. Então, Exatamente. É um lugar perfeito para poder enviar missionários. Como diz, é o fenótipo perfeito do missionário. Isso. E só uma curiosidade para os irmãos, né, que estão nos assistindo, porque aqui, né, a língua parecida é Dobrodosli Este. E aí, sejam bem-vindos, né? Exatamente. Pastor Clemen e pastor Abimael. Abimael, são bem-vindos, o plural, né? Para falar também, missionário, se puder voltar rapidinho naquela foto, é muito importante eu falar sobre isso. Do meu lado aí está o missionário em pé, Abimael, de camisa verde superior. Ele e sua família, eles são pioneiros no trabalho brasileiro das missões eslovenas. Ele é um dos pioneiros aqui, com sua família, a irmã Sara, Abner e Samara, os filhos. Eles chegaram aqui há mais de 5 anos e eles que estão trabalhando nessa terra, preparando essa terra para que outros venham e consigam encontrar terreno fértil para a palavra do Senhor. Então, eles já vêm trabalhando há um tempo e são uma bênção também. São os nossos mentores aqui, conhecem bem o povo, conhecem bem a língua, a cultura, e eles, certamente, sem eles, a nossa chegada seria bem mais difícil. Eles trouxeram muito mais tranquilidade para o nosso trabalho missionário aqui na Eslovênia. Isso é muito bom, viu? Aqui é uma foto de vocês, né? Eu acho que é boa. Exatamente. Herzegovina. É uma visita e aí você fez uma pesquisa excelente. Parabéns, digo novamente. À direita aí está os 2 missionários, Gerson e a Marcela. Eles são brasileiros, eles são de São José dos Campos. Nós vamos levar eles para conhecer o trabalho do Walter, inclusive do irmão Walter, missionário Walter, que muitos conhecem aqui no canal. E eles foram Walter conhecer Gonçalves. Exatamente, e vão servir como missionários lá. Estão chegando agora em junho, já para serem enviados para trabalhar com o missionário Walter, juntamente com ele. Provavelmente será conhecido por vocês aqui no canal, terá uma oportunidade de entrevistá-los. Estão chegando com a família, eles têm 3 crianças e são bem conhecidos. Ele é conhecido mais como o Foguinho e a Marcela.
né? Amém. E eles são uma bênção. E aí, uma última foto que eu coloquei, eu não sei, mas parece que é daí. É daqui mesmo. Isso aqui é chegando aqui próximo, naquele lago de Bled, durante o inverno. Essa é uma parada obrigatória, para a gente poder pegar essa vista dos montes essa foto bela que tem antes da gente chegar aí no lago de Bled, necessariamente. Então, essa é uma parada obrigatória no caminho. Amém, que bênção. Eu queria saber de você como foi esse seu processo, né, de reconhecimento para o seu chamado, né, para servir na Europa, na Eslovênia, o que foi, né, como é que Deus falou com você, como foi esse chamado, o chamado de vocês. Quando eu conheci a minha esposa, nós ainda como noivos, ainda como namorados, a gente já estava servindo em missões na igreja local brasileira, né? A gente já estava envolvido com missões. A gente estava falando do domingo da igreja perseguida, a gente fazia os eventos da nossa igreja, o DIP, sempre que tinha os cultos do DIP, nós organizávamos, a gente tinha o prazer de falar sobre os não alcançados. E quando nós nos casamos, intensificou ainda mais, né, o chamado missionário. Nós não sabíamos ainda qual seria o local que nós seríamos enviados, mas já tínhamos essa chama no coração. E eu lembro que na nossa primeira viagem para a Eslovênia foi exatamente em 2017. 2017 nós estávamos na nossa igreja local e uma das nossas irmãs da igreja, uma amiga nossa, disse assim: por que vocês não vão conhecer um trabalho missionário que está acontecendo lá na Eslovênia, pelo missionário Abimael e sua família? Eu nunca tinha escutado falar sobre ele até então, e a gente queria fazer uma viagem de férias, e isso até pontua aqui, para servir. A gente queria umas férias para servir em missões, eu e minha esposa. Então a gente decidiu, puxa, por que não fazer uma viagem para servir em missões? Naquela época, nós estávamos também numa situação bem confortável. Eu trabalhava num órgão público, como advogado, como procurador, era procurador-chefe de um órgão público. A minha esposa desenvolveu uma pesquisa na universidade, a gente estava construindo e consolidando muito bem as nossas duas carreiras, abrimos um negócio na nossa cidade e tudo estava indo muito bem. Então, decidimos fazer essa viagem para a Eslovênia. E eu me lembro que na nossa saída, a gente pediu uma palavra para o Senhor. Dá uma palavra, Senhor. E o Senhor nos deu a palavra de Isaías, né? Que diz que eis que faço coisas novas. Abrirei rios no ermo, né? E a gente, com essa palavra, saímos de Belém, chegamos na Eslovênia e conhecemos as necessidades da Eslovênia. Conhecemos a realidade, vimos que enquanto nossas igrejas brasileiras, às vezes no próprio culto de domingo, tem 3, 4 bandas prontas para tocar, 6, 7 líderes à disposição da igreja, pastores auxiliares. A gente olhou na igreja eslovena, um missionário brasileiro fazendo um trabalho com crianças, fazendo discipulado, ajudando na direção dos cultos, ajudando na organização da limpeza da igreja, ajudando para que as coisas acontecessem. A gente viu eles tão demandados, enquanto a gente viu, poxa, a nossa realidade brasileira, a gente tem muitas pessoas servindo e é uma necessidade grande. Então isso tocou nosso coração e a gente aproveitou nessa viagem que nós viemos aqui na Eslovênia também para conhecer outros lugares. Conhecemos a Bórgia, conhecemos a Sérvia, a Croácia, conhecemos a Macedônia, conhecemos a Albânia. Então tivemos a oportunidade de conhecer várias nações aqui do leste europeu, mas o chamado foi forte para a Eslovênia. Foi impressionante, foi algo muito forte. E no último dia de volta já para a Eslovênia, o Senhor trouxe uma palavra ao nosso coração. Ele confirmou que nós voltaríamos. Minha esposa e eu sentimos, nós vamos voltar para cá. O Senhor confirmou o nosso coração e essa palavra foi muito forte. Quando a gente voltou para o Brasil, nós voltamos para nossas atividades, eu voltei para o meu trabalho, né, para o órgão que eu trabalhava, o público, e a minha esposa para a universidade. A gente não conseguiu mais voltar para as nossas atividades normais. A nossa cabeça, o nosso coração estava no povo esloveno. E a gente, meu Deus, meu Senhor, o que a gente vai fazer? A coisa acentuava, a gente sonhava à noite
o Senhor falando com gente, quando a gente tinha os cultos, vinham pessoas, missionários, e esses missionários traziam uma palavra da parte de Deus, diziam: olha, o Senhor está confirmando, Ele vai mandar vocês para aquela terra, e vocês estão orando, a gente nem se conhecia, prepare-se em idiomas e estudem o inglês, né? E se preparem porque vocês vão ser enviados. Foi assim, as coisas foram se aplumando de tal forma que não foi, a gente até criou uma marca para nossa missão chamado Irresistível. O chamado, ele foi irresistível, a gente não pôde dizer não. Chegou até um ponto que a gente ficou no momento que era ir ou não ir. Ou ir, bom, exatamente. E a gente veio. Então ardeu, né? Esse chamado ardeu em você, né? E qual foi o tempo de preparo desde que você recebeu esse chamado, que você veio aqui, que você viu a necessidade da Eslovênia, da carência, do fato de não ter igrejas, dos cristãos serem poucos? Aí você voltou para o Brasil, e qual foi o tempo de preparo? 1 ano, 6 meses? Muito bem. Nós passamos 1 ano nos preparando, fizemos o curso de missões, preparação na UEM Brasil, curso de missiologia, e depois disso a gente fez 4 meses de curso de inglês intensivo com foco em missões. Então foram 1 ano, na verdade, a gente contar, foram 7 meses de curso de missões, 6 meses de curso de missões, 7 meses, exatamente, e mais 4 meses de curso de inglês intensivo que nós fizemos no Reino Unido, na Inglaterra. Então, depois disso, nós viemos efetivamente para a Eslovênia. Foi 1 ano, vou colocar 1 ano de preparação até a gente vir efetivamente para a Eslovênia. Ok. E como é que tem sido a adaptação de vocês aí na Eslovênia? Como eu disse anteriormente, essa família brasileira tem sido uma bênção. Ela tem nos ajudado muito com conhecer a cultura, a língua. Os próprios missionários, eles falam muito bem esloveno aqui. E ele, o missionário Abimael, ele tem sido nosso professor de idiomas, inclusive. Ele dá aula da língua eslovena para a gente e facilita muito a nossa vida, porque é uma aula em português, então é maravilhoso a gente ter um professor que fala bem a língua em português. No início, como qualquer mudança, a gente sofre pelo choque cultural, pelas diferenças culturais, de clima, de comportamento do povo europeu. A gente vê as diferenças das menores coisas possíveis, alimentação, estilo de vida, e tudo isso impacta a gente, né? Mas essa preparação... Pode falar. Uma curiosidade, que, né, você é de Belém, né? A gente sabe que eu sou do Nordeste, mas Belém e o Nordeste do Brasil são quentes. Como essa questão do clima frio, né? Porque a Europa tem um clima temperado, né? As estações são bem definidas. E essa questão do frio, qual foi a menor temperatura que você pegou aí? Como essa questão da roupa, de usar bota, às vezes é 1 quilo de roupa para poder sair. É verdade, é verdade. Essa é uma realidade que a gente... acho que um dos maiores impactos que a gente sofre de cara logo, quem vem das regiões quentes do Brasil, em pegar uma temperatura de menos 11 graus, por exemplo, como a gente já pegou aqui, que quando a gente respira chega a doer as narinas, e é bem difícil, mas as roupas, de não termos as roupas apropriadas no norte e ter que se adaptar, ainda que você vá ali fora rapidinho para comprar um pão, você tem que se cobrir bem, não dá para ir de qualquer jeito, como a gente vai no Brasil, só bota uma bermuda, um chinelo, vai ali, vai buscar um pão. Não, você tem que se preparar até para ir na padaria. Então é algo bem interessante, é um impacto grande, com certeza. E sobre o seu país, missionário Rodrigo, sobre a Eslovênia, quais são as religiões predominantes aí na Eslovênia? Bom, a gente considera como religião predominante na Eslovênia o catolicismo. Ele é um país católico, a Eslovênia é um país católico, mas é um católico não praticante, um católico nominal, né? É um catolicismo, até eu gosto de chamar isso, é um catolicismo cultural. Eu gosto de chamar dessa forma porque muitos se dizem católicos, mas efetivamente não praticam, não frequentam as reuniões, as missas, e também existem agora
não diria uma religião, né, mas a seita, né, vamos dizer assim, os grupos islâmicos também estão começando aqui na Eslovênia. Recentemente, no início agora do ano de 2020, foi inaugurada a primeira mesquita aqui em Ljubljana, e que contou com investimento de 20 milhões do Catar para poder concluir. É um projeto que eles estavam tentando desde 2005, e agora que veio conseguir todas as licenças e permissões, e agora está instalado o prédio, e a gente sabe que uma das marcas do islamismo é agora investir maciçamente para converter muitas pessoas para o Islã. Então agora existe essa crescente do Islã, mas também predomina muito aqui na Eslovênia, como também deve predominar em muitas das regiões da Europa e dos Balcãs, o ateísmo, que é muito forte, muitas pessoas que não acreditam em Deus, e muito também as culturas humanistas, né? Também existe muito isso, né? Que apego principalmente ao materialismo. Então, muito disso é o que ocorre aqui na Eslovênia. Entendi. E o que eles pensam, os eslovenos, o que eles pensam sobre os evangélicos? Muito bem, interessante. Os evangélicos, eles se somam na Eslovênia. A Eslovênia, só um detalhe importante, nós temos em toda a população eslovena 2 milhões de habitantes e apenas 0,01% de evangélicos. Isso quer dizer que é uma minoria muito pequena. Então, o que os eslovenos pensam dos evangélicos? Normalmente pensam que são seitas, né? Atribuem de forma muito pejorativa a participação dos evangélicos, ao ponto de dizer que fazem rituais de beber sangue e demais coisas dessa natureza, muitas ideais e ideias errôneas sobre isso. Muitos, eu digo aqui a todos vocês que estão assistindo, muitos irmãos que frequentam a igreja ainda têm vergonha de se declarar evangélico. Então, eles preferem, quando a gente vai tirar uma foto ou vai fazer um vídeo, preferem que não apareçam para que as pessoas não saibam que eles são evangélicos. Então, ainda existe essa cultura muito forte, essa preocupação muito grande de ser reconhecido como evangélico. Que significa Entendi. isso? Termos como missionários, muitos deles não sabem o que significa, né? Muitos eslovenos não sabem o que significa o missionário, não sabem o que significa. O que é um missionário? O que é isso? O que vocês estão fazendo aqui? Essa é uma pergunta frequente com aqueles que a gente conhece, evangeliza, né? O que é um missionário? O que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês estão aqui? Por que vocês deixaram no Brasil? Para que vocês estão fazendo isso? Então, essas são perguntas frequentes. E como é o esloveno? Como é o povo, Rodrigo, desse país? O esloveno ele é aberto, é fechado? O esloveno, normalmente o esloveno, se você encontrar um esloveno e desenvolver um relacionamento com ele, você vai ver que o esloveno ele não é de muitos amigos. Você vai ver um esloveno no máximo com 5 bons amigos, que considera amigos mesmo, de toda uma vida. Então, os eslovenos eles são um povo desconfiado, é um povo que precisa ganhar confiança para que ele confie em você. É um povo que obedece rigorosamente às regras, às leis, né? É um povo que não é um povo formal. Essa é interessante falar. É um povo bem formal para organizar eventos e organizar visitas, horários. Então, eles procuram muito manter essas formalidades. Se eles vão visitar a sua casa, eles têm que levar um presente para você pela primeira vez. É uma regra cultural. Se eles vão na sua casa, tem que trazer alguma coisa pela primeira vez. E isso quer dizer também que você está, ao mesmo momento que você recebeu um presente deles, você está obrigado, naquele momento, entre eles já funciona isso, a devolver a reciprocidade na visita na casa da outra pessoa. E é engraçado que a gente brinca aqui entre os missionários, é que quando eles vêm, eles trazem um chocolate para você. E esse chocolate, às vezes, roda a casa de muitas pessoas, de chocolate, porque quando vai visitar a casa do outro, ele já leva, às vezes, o mesmo chocolate que ganhou. E esse chocolate fica andando de casa em casa para poder... Interessante, viu? Aí, se ele me der esse chocolate, eu vou comer logo. Chocolate aqui, Verdade. que eu gosto.
Ok, para vocês que estão assistindo, né, o canal Missões na Europa, nós estamos aqui falando com o missionário Rodrigo Freitas. Ele serve ao Senhor juntamente com a sua esposa, a missionária Daiane, ali na Eslovênia, né? E eu queria entrar agora, missionário Rodrigo, né, e falar um pouco sobre o cristianismo, né? Mais no âmbito, né? Como é que a igreja evangélica está nesse país, né? De acordo com o que você tem visto, né? Como é Muito bem. a evangélica na Eslovênia? A igreja evangélica eslovena, ela se divide em pequenos grupos, né? Grupos desorganizados, eles não estão organizados ainda. Então, existem denominações da igreja evangélica e eles estão em frentes diferentes, né? Ainda se precisa fazer um trabalho de interação e integração dessas lideranças. E a igreja evangélica eslovena, ela é uma igreja de poucas pessoas. Ela é uma igreja, quando a gente fala de uma igreja eslovena, a gente está falando de igrejas de, por exemplo, só para dar como uma referência, a nossa igreja é considerada uma grande denominação aqui. Ela tem 50 pessoas. É uma igreja enorme, vamos dizer assim. Entendi. Então, muitas igrejas elas não têm espaço físico próprio. Então, são alugadas durante os finais de semana. Durante a semana funciona outras atividades, muitos espaços físicos aqui são assim. Por exemplo, a nossa igreja no passado, a nossa igreja era uma boate, né? Ela é uma boate que funcionava durante o final de semana, no sábado, no domingo de manhã, os irmãos tinham que limpar para preparar para o culto a domingo à noite. Então, não tinha um espaço físico, né? Então, as igrejas aqui, elas são igrejas que ainda tem um trabalho grande de reforçar essa integração e unidade, e é isso que a gente também tem feito uma frente. É uma necessidade muito grande de discipulado entre os irmãos, e por isso eu digo a você que a igreja eslovena é uma igreja pequena ainda. Ela é uma igreja que ainda está em fase de maturação. E por isso as necessidades são muito, muito altas, necessidade de líderes, de pessoas que façam essas igrejas elas crescerem não somente em número, mas em qualidade de ensino e palavra mesmo. É muito Isso. importante. Existe alguma diferença por regiões aí na Eslovênia em relação às religiões, né? Ou com o protestantismo? Por exemplo, na Bósnia, né, a gente sabe que tem muçulmano, tem ortodoxo, tem católico, né? Tem esse mix. Aí, Uhum. Eslovênia, como é isso? Existe uma região que tem mais determinado tipo ou todos são, né, permeados pelo catolicismo romano? Como é isso? Aqui a predominância realmente é do catolicismo romano, né? Diferentemente da Bósnia, que você acabou de falar, que existe o catolicismo, como é que chama? Perdão, me fugiu a palavra agora. É O o ortodoxo. ortodoxo, perfeito. Aqui é o romano. Aqui se predomina o romano. Desconheço a existência de catolicismo ortodoxo na Eslovênia. A gente sempre vê muitas igrejas, e essas igrejas católicas, é importante se frisar, muitas delas estão fechadas há muitos anos. Muitas igrejas católicas, elas se abrem 2 vezes ao ano, na Páscoa e no Natal. E essas igrejas, existem muitas igrejas, quando você passar pelas estradas de Eslovênia, você vai ver muitas igrejas, mas essas igrejas estão fechadas há anos, há muitos anos. Quais são as denominações, né, evangélicas presentes nesse país? Porque, né, alguém que está assistindo, né, possa perguntar, meu Deus, Sim, claro. denominações evangélicas. Existe batista, presbiteriana, pentecostal, E, neopentecostal, né, como é no Brasil. Como essas existe, as denominações existem, sim, evangélicas? aqui existem principalmente 2 grandes denominações, que são os batistas e tem os pentecostais, né? Os neopentecostais, grupos muito pequenos de neopentecostais, e mais os batistas e presbiterianos, eu também não conheço nenhum grupo presbiteriano, possa até existir, mas se existir, como eu disse, deve ser muito pequeno, não é um grupo muito exponencial.
mas principalmente os pentecostais e os batistas a gente encontra, são os dois grandes segmentos aqui na Eslovênia, né? Vamos dizer Entendi. os grandes nas proporções que nós falamos, né? Entendi. Existe alguma igreja liberal aí, da teologia liberal? Bom, na igreja de teologia liberal na Eslovênia também desconheço, inclusive em minha conversa com o missionário Abimael, que está mais tempo aqui, também nós desconhecemos a existência dessa igreja liberal aqui na Eslovênia. Como eu disse, é interessante essa questão das igrejas evangélicas, elas estão muito espalhadas, né? Às vezes você vai ver uma denominação lá em Maribor ou então em Célio, uma cidade, e você nem sabe da existência dela. Às vezes é um grupo pequeno de irmãos que estão ali e a gente não tem esse conhecimento. Mas da igreja liberal também não temos essa referência. Então, hoje teria mais ou menos quantos cristãos, né, evangélicos na Eslovênia? Como a gente falou, são 0,01% da população de 2 milhões de habitantes. Então, a gente está falando aí de um grupo, vamos dizer, geral de eslovenos. A gente está falando de menos de 2 mil pessoas, muito menos que isso. Está falando de um grupo bem pequeno. Está falando, até eu sugiro a gente fazer essa conta direitinho aí para colocar no ar, até como colocar como um número exato aí para os irmãos, mas são 0,01%. Então é um grupo muito pequeno mesmo, uma nação de Entendi. 2 milhões. Aqui na Croácia, né, tem a Associação Batista, né, Uhum. a gente chama, eu estou traduzindo, né, porque eles falam a federação. E tem a EPC, né, que é a Igreja Pentecostal aqui da Croácia, né? Uhum. E aí teria uma associação batista, um núcleo, uma sede, um escritório, eles são filiados à Aliança Bom, Batista. a igreja batista eslovena aqui, ela é uma igreja que está em Ljubljana, tá? Ele tem muitos, é uma igreja de maioria de missionários, inclusive, tem muitos missionários nessa igreja batista, missionários que ficaram durante muitos anos aqui, né? E a maior parte, acho que da igreja, ela é formada de missionários, na verdade. Mas a Associação Batista, eu procurei, inclusive, saber se existe essa Associação Batista, porque eu também pertenço à Igreja Batista no Brasil, pertenço à Igreja Batista Missionária da Amazônia. E procurei, mas não encontrei uma associação batista aqui na Eslovênia. Então, Entendi, provavelmente interessante. nós não temos. E como é a liturgia, missionário Rodrigo, aí na Eslovênia? Como é a liturgia de uma igreja evangélica na Eslovênia? A liturgia da igreja eslovena, ela obedece muito o padrão das nossas igrejas brasileiras, e muitas vezes, né? Mas com algumas grandes diferenças, né? Vamos dizer, por exemplo, a igreja que nós estamos servindo, os cultos são aos domingos, né? Algumas igrejas também aqui que são evangélicas, os cultos também são domingo. Umas atendem os cultos são pela parte da manhã e outras pela parte da noite, né? Mas normalmente um culto por semana. Normalmente é um culto só e um horário só. Não tem como a gente tem no Brasil, né? Às vezes 2 horários de manhã, às vezes até mais, né? De 2 horários. Aqui é um horário só. Os cultos normalmente são o estilo de, como no Brasil, com oração, com louvor e pregação da palavra. Temos também, fazemos a Santa Ceia no primeiro domingo do mês, como no padrão brasileiro também, ou no padrão, vamos dizer, até internacional, né? E a gente obedece à liturgia, tem ensino, a gente tem um estudo bíblico às quartas-feiras também, a gente tem um estudo bíblico que a gente faz focado com os irmãos para estudo bíblico, só que a gente teve essa interrupção agora devido à pandemia, isso também interrompeu um pouco desse estudo bíblico, né, que a gente tem. E eu e minha esposa, nós somos os pastores dos jovens, lideramos um trabalho com jovens aqui, e a gente tem 2 encontros semanais com os jovens. Já aumentamos até um pouquinho mais, botamos aí no sábado e botamos na segunda, né? E agora a gente está fazendo os cultos devido à pandemia com os jovens através do Zoom também, do aplicativo.
E as igrejas na Eslovênia, elas, né, as igrejas evangélicas, elas estão crescendo ou diminuindo? Eu digo que existe. Essa é uma pergunta que eu gosto muito de responder, porque eu vejo que essa unidade ela é importante para o crescimento do grupo de evangélicos. Enquanto essa unidade não houver entre os líderes, que são líderes cristãos aqui, a gente perde muitas pessoas pela essa falta de unidade, né? Essa falta de direção, às vezes. Muitos estão trabalhando, é como se a gente trabalhasse na mesma terra, para o mesmo dono, mas a gente não reconhece uns aos outros como trabalhadores juntos. Então, é interessante. Essa unidade ela é muito importante e isso está sendo acontecendo agora, está se reforçando. Isso tem sido muito bom. A gente tem missionários que passaram antes de nós, que já vêm trabalhando nessa unidade, que já vem trabalhando nessa integração. E a igreja eslovena, eu digo que ela está crescendo, graças a Deus. Pelo menos que a gente vê o número agora, os números durante a pandemia, eu tiro pelo que nós estamos vivendo, né? A gente teve um número crescente de irmãos agora que a gente está alcançando que nunca alcançou. Eu dou um exemplo de um programa que Deus colocou no nosso coração, que são os podcasts, que são os devocionais diários que a gente faz toda semana, apenas 5 minutos de devocional. E a gente já começou esse programa, esse projeto, começamos em dezembro do ano passado. E nós já temos mais de 17 mil plays, um número que a gente jamais imaginava. E por semana a gente tem cerca de 700 plays, 700 pessoas que estão ouvindo semanalmente as programações dos devocionais diários. Então, é um número que a gente nunca imaginava alcançar. Então, eu vejo um crescimento nisso, né? Só que aí que está o interessante, sabe, missionário Frederico? Essas pessoas, elas precisam de um encorajamento a mais para poder ir à igreja. Elas estão ouvindo a palavra, elas estão recebendo, já estão sendo transformadas, mas esse passo de ir até a igreja, procurar uma igreja, aí é um outro processo. Entendi. Além de você, Rodrigo, e sua esposa e o pastor Abimael e a família dele, existe outros missionários brasileiros em outras cidades da Eslovênia? Sim ou não? E também se a Eslovênia precisa de missionários. Sim, existe um outro missionário aqui também, muito conhecido, brasileiro, chamado Tavares. Ele é um missionário que atua na região de Maribor. Ele tem um trabalho muito sólido também lá em Maribor. E ele, inclusive, é jogador de futebol profissional. E isso também gerou uma grande atração, né, ganhou o coração dos eslovenos com isso, através do esporte. E sim, nós precisamos de missionários. É uma nação de 2 milhões de habitantes, mas as necessidades são enormes, porque tem regiões que a gente não consegue alcançar. E nossa oração, Frederico, é essa, missionário. A gente quer chegar em onde a gente não consegue. E para a gente chegar onde a gente não consegue, a gente precisa de mais. A gente não dá conta, na verdade. É muita gente para tomar conta, para cuidar. Semanalmente a gente tem uma lista de contatos de irmãos para ligar, para visitar, para ir lá. E a gente não dá conta para discipular. A gente, às vezes, para você ter uma ideia, o pastor Cleme contou uma coisa muito interessante. Eu vou resumir isso de uma forma muito rápida. Eu houve um evangelismo de rua, certa vez aqui, que foi retratado a paixão de Cristo, a crucificação e a ressurreição. 2.000 pessoas assistiram isso e aceitaram a Jesus. 2.000 pessoas. Dessas 2.000 pessoas, apenas 3 pessoas foram à igreja. Porque não conseguiu alcançar todas elas, não conseguiu, se perdeu. Era muita gente para poucos líderes, poucos missionários para articular e tomar conta delas, né? Então, é uma terra fértil para a palavra de Deus, é uma terra de necessidade do evangelho e com poucos missionários. Com poucos missionários. E você, Rodrigo, que está aí como missionário, e para os irmãos que estão nos assistindo pelo canal Missões na Europa, que tem um chamado que Deus tem, né, incomodado para orar pela Eslovênia e quer vir para a Eslovênia. O que é que você diria para esse chamado ao campo aqui, né, da Europa, né,
do leste europeu, né, Europa Central, qual é a característica? Ele tem que ser paciente? O que é que ele precisa fazer? O que é que você daria de conselho para esse vocacionado? Amém. Você que está assistindo o canal Missões na Europa e você tem um chamado missionário especificamente para a região da Europa, para esse continente, eu digo para você o seguinte: as missões na Europa é diferente de você fazer missões, por exemplo, na África, onde quando a gente vai fazer missões na África, há também grandes necessidades. Mas quando você atende uma necessidade primária, seja ela alimentos, educação, seja ela de uma assistência social, você ganha a atenção dessas pessoas e você consegue compartilhar o evangelho. Tem um missionário africano que diz uma frase bem interessante, ele diz que barriga vazia não tem ouvidos. Quando você supre essa necessidade primária, você tem a atenção das pessoas. Quando você fala do continente europeu, você fala de pessoas que elas não têm essas necessidades primárias, muitas delas. A maioria delas não tem essas necessidades primárias e elas vivem em situações muitas vezes confortáveis. Então você vai falar de Jesus para alguém que aparentemente não tem nenhuma razão para necessitar de Cristo, porque ele confia essa cultura humanista, ele vai confiar justamente naquilo que ele possui, no seu trabalho, no seu intelecto, no dinheiro que possui. E isso é segurança, é onde ele finca os seus pés. Falar de algo sobrenatural para eles é, muitas vezes, falar de insanidade. Então, quando a gente fala de missões na Europa, a gente tem que ter paciência. Paciência para entender que Deus ele vai te dar oportunidade com aquela pessoa e que você não desista dela. E uma frase também que eu gosto muito é de um missionário que diz assim: a missão, o evangelho, ele só é uma boa notícia se essa boa notícia chegar a tempo. Se ela não chegar, ela nunca foi uma boa notícia. Então, as missões elas são simultâneas. Elas são no Brasil, elas são na Europa, elas são na África. Todas essas missões são importantes. É muito importante esse caráter da simultaneidade. Ela não para. No Brasil, agora, muitos irmãos estão fazendo missões. Muitas igrejas fazem missões. E nós também estamos aqui nesse continente europeu fazendo missões. E se você é vocacionado para a Europa, eu digo para você, venha fazer parte disso. Venha fazer parte, deixa Deus te usar para essas nações. Então, a minha palavra para você é essa: tenha paciência. Seja como Paulo, seja sábio. Quando Paulo ele foi pregar em Atenas, ele usou um discurso diferente. Se aproxime, construa relacionamentos primeiro. Antes de você apresentar o evangelho para alguém, construa relacionamentos. Essa é a melhor porta de entrada. E quando a gente fala, né, missionário Frederico, aqui dos Balcãs, a gente fala do café. O café sempre é uma ferramenta super interessante nessa região para passar tempo com as pessoas e ter oportunidade de desenvolver relacionamento e compartilhar o evangelho. Isso. Missionário Rodrigo, e como é a língua eslovena, né? Porque, por exemplo, aqui na Croácia, né, existe até uma lista, um ranking, e é a 10ª língua mais difícil do mundo, né? Sabemos que nós estamos na ex-Iugoslávia, né? Há 20 anos atrás, isso era um país só, a República Federativa Iugoslava, e hoje nós, né, são países independentes, como você falou no início, mas como é a língua eslava, né? Porque a gente percebe que para você ganhar autoridade no meio de um povo, você precisa aprender o idioma daquele povo. É importante você vir com o inglês, que vai ser a sua ponte inicial para você se comunicar e não ficar perdido, mas é importante você aprender o esloveno. Como é o esloveno? É uma língua eslava, né? Porque no Brasil a gente está acostumado já, né? A ouvir palavras em inglês nos comerciais, no shopping, Sim. O espanhol, né? Que é um pouco parecido, né? Por causa do latim, o próprio italiano, né? Então, até o francês a gente consegue entender um pouquinho, né? Mas o esloveno, né? Porque quando a gente chega na cultura, a gente se vê aquele impacto, é uma língua totalmente diferente. E como é a língua eslovena?
Bom, a língua eslovena, eu gostei muito do que você falou, viu? Parabéns, eu gostei muito dessa sua colocação. Quando a gente quer falar no coração do povo, a gente precisa falar a língua local. É verdade. A gente consegue ir mais fundo, a gente consegue construir mais relacionamentos quando a gente desenvolve a língua local. O esloveno, ele é muito parecido com o serbo-croata, né? A gente chama essa língua predominantemente aqui nos Balcãs, né? O serbo-croata, por exemplo, a gente vai falar aí de como você está, né? No croata, você diz, como é que você diz como você está em croata? É, Kako si, né? Kakosi. Kakosi, É, se você for conhecido da pessoa. Se você é. não conhece a pessoa, o formal, né? Kakoste. Kakoste. E aí eu vou falar do esloveno agora. Kakosi, ó, Kakoste, a diferença, ela como faz parte dessa língua serbo-croata, existe muitas similaridades, né? Por exemplo, obrigado, você vai dizer havala, né? E aqui a gente diz quala, né? E a gente vê a proximidade, por exemplo, larconote, boa noite, como você diz aí, também larconote, né? E, por exemplo, eu sou o Rodrigo e a San Rodrigo, is Brasília, e a San Missionário. Então, essa língua, ela é muito similar quando a gente vai nessa região dos Balcãs. É uma língua difícil de aprender, porque a gente tem, por exemplo, o sh, a gente tem o j, que são letras, né, e pronúncias que a gente não tem na língua portuguesa. A gente tem variações linguísticas diferentes quando a gente fala de duas pessoas, e se essas duas pessoas são mulheres, você vai usar uma forma, midvah, e se for dois homens, é outra forma, se for um homem e uma mulher em duas pessoas, já é outra forma. Então, existem muitas variações na língua que fazem dela uma língua difícil, mas não é uma língua indominável, dá para a gente dominar sim, pela graça do Senhor. O Espírito Santo, ele ajuda a gente, e a gente pede cada vez mais que ele nos ajude com essa língua, mas é uma língua difícil. E por ser uma língua eslava, essas línguas eslavas também, muitas delas se afastam do latim, né? Então, a gente não tem essa similaridade fonética, muitas vezes, como a gente tem das línguas latinas, né? Provenientes do latim, a gente tem mais facilidade, por exemplo, até no inglês, muitas palavras que a gente percebe, capta, né? Por exemplo, no espanhol, a gente pega, no italiano, a gente vê essa similaridade de palavras, e aqui às vezes a gente vê essa dificuldade de compreensão, né? Mas é uma língua difícil, como eu disse, mas não impossível, nada é impossível para o nosso Senhor, né? E É, você tem certeza que tem visto essa dificuldade também aí no croata, bastante, né? com certeza, né? Uma língua eslava, a gente não tem nenhuma conexão com o português, é uma língua latina, e a gente aprende aqui na prática, né? O que é aquele ditado que lá no Brasil as pessoas falam, né? Você está falando russo, então a gente aprende aqui na prática o que é. É verdade. Então, as barreiras culturais, né? A gente que estuda missiologia, né? A gente vê lá quais são as barreiras culturais, né? Ou transculturais dessa nação. Então, na Eslovênia seria o idioma, a língua, né? Para nós brasileiros, o clima, né? Que Exato. essa questão deles serem também mais fechados, não é Uhum. brasileiro, né? Ele tem poucos, né, amigos, não é aquela coisa do Brasil que você está ali na rua, você conhece todo mundo, dá bom dia a todo mundo, fala com todos os vizinhos. Teria alguma outra barreira cultural, missionário, que você possa evidenciar ou falar para a gente aqui do canal Missões da Europa? Acho que quando a gente fala de uma barreira cultural no nosso nicho, né, no nosso nicho cristão evangélico, eu vejo como uma barreira grande a falta de compreensão de algumas coisas que nós já entendemos e é clara, né? Para nós, por exemplo, a gente vai falar de ofertas, a gente vai falar de dízimos, a gente tem essa compreensão de forma muito clara.
né? E os eslovenos, eles vêm com muita desconfiança quando a gente fala sobre isso, né? Então, existe essa barreira muito grande em relação à nossa... Como eu acredito muito nisso, você que está assistindo também a gente, nós temos, no nosso país, nós temos uma igreja, graças a Deus, madura, uma igreja que já compreende o evangelho de uma forma diferente, já anda por mares, águas profundas. E esse povo ainda vive em águas rasas. É um povo que conheceu a verdade do evangelho, mas ele se afastou dele. E as gerações que agora estão, elas desconhecem a profundidade desse evangelho. Então, cada vez que a gente caminha, a gente vê que a gente pensa que na nossa cabeça, aí que eu quero chegar a esse ponto, que já são temas que para a gente talvez sejam elementares, já conhecidos por nós, para eles são totalmente novos. Então a gente precisa voltar lá no começo, das bases iniciais, para poder chegar onde a gente quer chegar. Então essa é uma barreira que a gente pode ter, essa presunção do evangelho que a gente já conhece para aqueles que não conhecem o evangelho. Então a gente não pode presumir que eles entendem como nós entendemos. Entendi. Eu quero agradecer vocês que estão assistindo a gente no Missão, né, no canal Missões na Europa. E nós estamos aqui falando, né, com o missionário Rodrigo Freitas, é missionário na Eslovênia. E sobre evangelizar, Rodrigo, na Eslovênia, como é evangelizar na Eslovênia? É a mesma maneira que a gente evangeliza no Brasil? Tem uma diferença pelas questões culturais, né? Principalmente porque o povo esloveno é um povo que gosta muito de leitura. A gente viu aí na fotografia que a gente usa muito como ferramenta aqui na Europa a atração pelos eslovenos por livros. Então a gente começa pela distribuição gratuita de livros, a gente monta uma banca para eles pegarem livros de graça, coloca uma placa e eles vêm, se aproximam da mesa porque se interessam por uma leitura gratuita com livros de qualidade. Então essa é uma forma que a gente utiliza aqui. E aí a gente apresenta o evangelho quando eles vêm até a mesa. Essa é a forma passiva de evangelismo, a gente chama de forma passiva. A gente faz o ponto, prepara tudo e espera que eles venham. Mas também tem a forma ativa. A forma ativa de evangelismo é essa. Você busca um primeiro contato com o esloveno, seja ele no supermercado, seja ele em qualquer lugar. Você busca um relacionamento com essa pessoa, tomar um café com ele, e você não vai de pronto falar do evangelho com ele. Você primeiro vai consolidar um relacionamento, você primeiro vai consolidar a confiança para você abrir esse caminho para você falar de Jesus. Então, essas duas formas, principalmente, que a gente atua muito aqui na Eslovênia dessa forma. E quais são as diferenças entre plantar uma igreja na Eslovênia e plantar uma igreja no Brasil? Primeiro, começa pelas diferenças burocráticas, né? As legislações eslovenas, elas são diferentes para a implantação de igrejas. Elas são um pouco mais rigorosas. O governo ele tem um controle maior sobre as atividades, o que acontece dentro das igrejas. Eles querem saber, né, até onde vai. A gente tem um limite de atuação quando a gente fala de implantação de igrejas. E a gente fala de dificuldade, quando a gente fala de diferença no Brasil, é assim, a gente começa uma igreja no Brasil de uma forma muito prática. A gente começa nas casas dos irmãos e a gente vai expandindo, começa e aí a gente vai crescendo, já aluga um espaço e as pessoas vão vindo e vai crescendo e vai chegando mais pessoas. A gente fala da igreja eslovena, a gente tem um problema para implantar uma igreja, chama-se continuidade. Aqueles irmãos começam, mas eles não têm assiduidade, eles desaparecem. Depois aparecem em 3 meses depois, aparecem 4 meses depois. Então, aquela igreja que parecia estar crescendo junta, aí enfrenta essa dificuldade de implantação. Esse compromisso da pessoa de vir, querer fazer parte, se sentir igreja. Se sentir igreja é um caminho realmente complexo na cabeça do esloveno. Se sentir parte de uma comunidade, pertencer a ela, né? Às vezes eles vêm muito mais para atender, para fazer, para ver como uma atração, não para fazer parte dela. E essa é um caminho diferente para a implantação de igrejas aqui.
Entendi. E sobre o sustento do missionário, né, na Eslovênia, né? O que você diria a esse respeito? Porque pode ter, né, tem pessoas assistindo e tem um chamado e como é essa questão do sustento? Eu sei que a Eslovênia está na zona do euro. A nós, né, depois dessa pandemia aí do coronavírus, a gente viu que a moeda subiu muito, né? A gente vê essa questão do euro, né? Então, como é que sobre essa questão do sustento do missionário na Eslovênia? O que você diria sobre isso? Bom, como você mesmo falou, né, viver na Eslovênia é um desafio grande em relação à própria moeda. A gente fala de uma moeda que, quando a gente vê em relação ao real e transfere disso de real para euro, a gente encontra muita dificuldade, né, de sustento aqui. Mas estou dizendo isso por uma questão de moeda. Mas eu vejo que Deus ele tem sido sempre fiel, misericordioso, e aquilo que a gente viu quando o Senhor multiplicou aqueles pães e peixes lá atrás, isso acontece todos os meses, todos os dias. Ele não deixa faltar. E a gente, às vezes, trabalha com o nosso sustento no limite, mas nunca faltou. É engraçado isso, nunca faltou, mas nunca sobrou. Então, é sempre assim, na medida. E quando a gente fala das necessidades aqui na Europa, a gente fala de um custo de vida. Na Eslovênia, um custo de vida é muito bem alto, comparado com muitas nações aqui do leste europeu, dos Balcãs, né? A gente fala de aluguel, é difícil, é mais caro. A gente fala de um aluguel de um lugar pequeno, de coisas assim, de um quarto com uma cozinha, um banheiro, a gente está falando de 600 euros, 700 euros, muitas vezes. Então, é uma realidade que, se a gente for olhar, essa missão ela se mantém pela misericórdia de Deus e porque Deus tem compromisso com esses eslovenos. E também porque Deus, ele honra cada irmão, cada pessoa que oferta do Brasil. Às vezes, um irmão que está no Brasil assistindo agora, ele fala assim, poxa, eu estou dando e mandando para os missionários, seja para você, Federico, seja para nós, qualquer missionário que está aqui, eu mando R$ 20. Isso não é nada. A pessoa pode pensar nisso, né? Mas isso esse pouco que cada pessoa manda se soma aos demais que mandam e Deus nunca deixa faltar. Essa a oferta da viúva que tem um peso e tem algo assim espiritual muito importante nisso, né? Esse ato de você dar e acreditando e pensando e sabendo que Deus vai fazer multiplicar aquele recurso é o que acontece. Então eu digo, missionários que vêm para a Europa, para a Eslovênia, mais precisamente, o custo de vida mais alto, existe um sustento missionário necessário, e a gente viu que, pela situação da pandemia no Brasil, muitos irmãos e apoiadores acabaram perdendo seus empregos. A gente tem orado por eles, orado por essas pessoas, mas Deus não tem deixado faltar. Estou aqui testemunhando diante de vocês, dizendo que o Senhor tem sido misericordioso todos os dias. Nunca falta, pela glória do Senhor Jesus, a comida na mesa. Nunca falta, pela glória do Senhor Jesus, o almoço, o dinheiro para o deslocamento, para fazer os nossos projetos. Deus tem mandado. E quando a gente pensa que não vai vir, alguém é usado e essa pessoa ela é usada. Às vezes, olha, irmão, eu senti, Deus falou, tocou no meu coração, estou mandando para você. E aquela oferta é aquela que salva você naquele momento que você está precisando. Já aconteceu muitas situações com a gente dessa natureza. Muitas. Deus é o Deus provedor, né? É o Deus provedor, E certamente. sobre a comida, Rodrigo, aí na Eslovênia, como é a comida? Qual é o prato típico? O que é que o esloveno mais come? Pode falar, perdão. Não, é isso, né? O que é que ele come no dia a dia? A Eslovênia tem farta em alimentos, né? Como no Brasil. O Brasil tem fruta, tem verdura, tem legume, né? A Eslovênia, ela tem... Eles tomam suco todo dia, como no Brasil. Sim. Como é isso? Olha, o esloveno... Você é de Belém, você ama açaí, né? Tem açaí aí na Eslovênia. Não tem, não. Esse que me faz sofrer tem mais ainda. Não tem, não. Não tem nada dessas coisas, não. Mas eu digo para você o seguinte, o esloveno,
tem muitos pequenos produtores. Acho que isso é muito legal no esloveno. O esloveno é um povo também muito generoso. É um povo que valoriza os pequenos agricultores, ele que valoriza os pequenos produtores. Então, o esloveno ele consome muitos produtos naturais. É um povo que valoriza os alimentos cultivados por pequenos produtores. Então, eles tomam, por exemplo, muito chá, iogurte, eles gostam muito de cereais, comem bastante cereais, eles valorizam uma alimentação mais balanceada mesmo. Eles também comem muito a alimentação por ser. Eles não cultivam muito aqui, a agricultura deles é baseada em grãos, também tem muitos grãos, milho também. Quando a gente fala de pecuária, diferente do Brasil, eles não têm um grande rebanho de boi, de bubalino, também de búfalo, nada disso. Então, o bovino também é muito pequeno. Então, o consumo de carne de porco é muito alto. Eles comem muita carne de porco e muita carne de frango. Frango e porco são os principais alimentos diários na mesa dos eslovenos. E também o famoso aqui nos barcos cevapt, né? Eles comem muito, gostam do cevapt, comem bastante. E saladas também. E outra coisa que o esloveno gosta muito, o esloveno gosta muito de sorvete de frutas. Eles gostam muito de sorvete de frutas e valorizam, sem dúvida, uma boa sopa. É muito comum nas alimentações, antes da alimentação do almoço, eles servem uma sopa para as pessoas antes de começar a comer o prato. Isso é uma coisa comum aqui também. Nas famílias, principalmente quando você vai visitar uma casa eslovena, eles vão fazer essa sopa como preparo para o alimento principal. Então, é interessante isso. Eles comem muito dessa forma, essa alimentação. E eles gostam do café como a gente, eles gostam muito do café. É muito comum encontrar os eslovenos tomando café nos cafés da cidade. Aí é bem comum também. Bom, vocês que estão assistindo essa entrevista aqui com o missionário Rodrigo Freitas, da Eslovênia, nós já estamos chegando aqui, né, nos nossos momentos finais, mas eu queria saber de você, Rodrigo, de acordo com o seu ponto de vista, quais são os principais problemas que encontramos ao fazer missões nesse país, né? Assim, você já falou de vários aspectos, nós falamos de alguns aspectos aqui por partes, mas assim, no geral, qual seria o grande problema de missões evangélicas nesse país? Acho que o principal problema na Eslovênia é o secularismo, que é esse apego aos bens materiais e a segurança do esloveno naquilo que ele consegue ver, né? E não acredita na sua necessidade espiritual, e não acredita nessa nossa aproximação de Deus, e nesse contato com o Senhor. Eles não acreditam nesse relacionamento com Cristo, eles não acreditam nada disso. Para eles isso é algo intangível, né? Eles confiam naquilo que eles veem, né? E a cultura humanista tem feito também um crescente número de ateísmo. O ateísmo é muito grande. E, por consequência do ateísmo, quero falar de esse aspecto importante também, um desafio, que é o suicídio. Os números são muito altos aqui na Eslovênia. A Eslovênia ocupa o 5º maior lugar na Europa. O número de suicídios, esse é muito alto para uma nação de 2 milhões de habitantes. Não é difícil a gente encontrar, no nosso próprio grupo de jovens, já teve 3 casos de pessoas com pensamentos, com desejos suicidas, e a gente conseguiu, pela graça de Cristo, pela honra do Senhor, reverter isso, mas é muito comum, 16 anos de idade, 17 anos de idade, já não há esperança, eles não sentem essa esperança, porque eles não conseguem entender esse relacionamento com Cristo. As facilidades da vida capitalista, vamos dizer, moderna, a gente percebe que esses adolescentes já sabem o que espera, eles vão herdar dos pais as coisas, a casa, e já tem uma segurança financeira na frente, então eles veem nisso como não tem uma expectativa em seguir qual o sentido da vida. Então essa é uma necessidade, realmente é um desafio grande, mostrar para eles que existe um Salvador e que eles fazem parte de um projeto do reino. Isso é uma dificuldade, de demonstrar a eles que eles são partes integrantes desse projeto,
que está desenhado pelo Senhor há muito tempo. Rodrigo, diga uma mensagem, né, para a igreja brasileira, né? Que desafios temos hoje para o avanço do reino, né, nesse país? Se você tem uma mensagem para a igreja no Brasil, que está Eu digo, eu isso, uma digo para a mensagem. igreja, eu digo parte para a igreja brasileira que missões, ela é a nossa válvula, é a nossa mola propulsora como igreja. Nós vimos durante esse quadro de pandemia que nem mesmo um vírus conseguiu nos parar. A gente se reinventou como igreja. A gente foi através de outros meios, a gente conseguiu se reunir através de outros meios, mostrou a força da nossa igreja. E essa igreja brasileira, você que está assistindo, nós temos uma preparação muito boa para alcançar outras pessoas. E a gente tem que usar aquilo que a gente aprende nas nossas escolas bíblicas, aquilo que a gente aprende nas nossas reuniões, aquilo só é o que a gente aprende da palavra de Deus, ele é para ser compartilhado, não é para ser guardado. E essa necessidade, ela está nos quatro cantos da terra. Então, continue fazendo missões, porque é algo interessante que a gente vê, pastor Federico, essa frase eu ouvi de um pastor, é interessante, a missão, ela se faz realmente assim com igrejas compromissadas, e a gente vê, assim como as igrejas, a gente vê pessoas que querem servir em missões, membros que estão lá, que têm uma chama missionária. Eu digo a você que tem essa chama missionária, procure seu pastor, respeite seu líder, procure ele e diga a ele dessa chama missionária. Eu tenho certeza que a igreja brasileira não é de hoje, ela vem fazendo a diferença no mundo afora. Tá aí a existência desse canal, que tem falado de vários brasileiros espalhados, que tem feito, colocando as bases do reino nas mais diversas partes do planeta. Então, nós estamos fazendo a nossa parte, continue fazendo, investindo em missões. E investimento em missões, a gente não está falando somente de financeiro, é muito importante falar sobre isso. É claro que é uma válvula muito importante para manter esses trabalhos, mas a gente está falando de preparação de líderes, de acreditar naquelas pessoas que estão ali no banco, como potencial, ver ele como aquela pessoa, como um potencial missionário, acreditar nele, investir nele e saber que ele vai ser bênção para outros lugares e outras nações. E como podemos orar especificamente pela Eslovênia? Orem pela essa unidade da igreja eslovena, muito importante. Ore para a unidade das igrejas locais que aqui estão, que possam caminhar juntas, que possam entender que podem somando forças, podem alcançar muito mais. E principalmente orar por novos missionários, líderes, pessoas. Nós precisamos de pessoas aqui. Orem por isso, orem pelas nossas famílias aqui, né? Para que Deus continue dando forças para a gente não parar, interromper e continuar seguindo avante, mesmo das grandes dificuldades, mesmo das sobrecargas de trabalho, mas que a gente não pare. Orem por isso e ore por novos missionários. Essa é a nossa oração. E como a igreja brasileira pode orar pelo missionário Rodrigo Freitas e a missionária Débora, não é isso? Daiane. Ou Daiane, né? Daiane Isso. Brasil. Como é que a igreja brasileira pode orar por Rodrigo Freitas e Daiane, missionários na Eslovênia? Orem para que a gente consiga permanecer nessa terra até quando seja a vontade do Senhor. Ore para que a gente consiga se manter aqui nas mais diversas áreas, seja ela emocional, espiritual, seja ela financeira. Agora com o nosso bebê, com o Luca que nasceu, que a gente consiga manter a nossa família estabelecida até que seja a vontade do Senhor. A gente não veio, muito importante dizer isso para você, a gente não veio para mudar de vida. Muita gente pensa que a gente vem para a Europa para mudar de vida. Estão indo para missões na Europa, é mudar de vida. A gente deixou muita coisa no Brasil que a gente não tinha razão para estar aqui na Europa. E quando a gente abre mão de muita coisa, é só mesmo essa chama missionária que sustenta a gente. E a gente ora para que esteja na Eslovênia até que seja a vontade do Senhor. Até quanto tempo ele decidir que a gente esteja no centro da vontade dele. A gente não quer sair desse centro da vontade nem para a esquerda nem para a direita, mas ficar na vontade de Deus aí, até que ele diga, é chegada a hora,
agora vem outro para depois de você, para continuar o que vocês estão fazendo. E sobre você, quais são, né? Você, Daiane, o Luca, né? Uhum. Quais são as metas, né, para esse país? Nós estamos orando, a gente tem um projeto que nasceu no nosso coração desde o Brasil, chama-se Centro Cultural Brasil-Eslovênia. Junto com o missionário local, é um projeto a gente coloca de longo prazo, que a gente vem desenvolvendo para a formação de um centro, né, que como a gente começou no início da nossa entrevista falando, muitos eslovenos ainda eles têm preconceito e visões da igreja e não se sentem encorajados. A gente quer criar um espaço físico neutro que faça a comunicação entre eles e a igreja, né? E a gente quer esse espaço onde eles se sintam atraídos a vir para aprender sobre cultura, sobre língua portuguesa, aprender sobre a nossa cultura brasileira, que eles gostam muito da cultura brasileira, que esse seja um canal para levar Cristo a eles e encorajá-los a fazer parte de uma igreja. Então, fazer parte do corpo de Cristo. Então, esse é um foco, esse é um objetivo que a gente tem, já nasceu desde o Brasil, e a gente vem orando, sempre que a gente vê um espaço vazio, a gente estende a nossa mão, Senhor, pode ser aqui, pode ser aqui. Então, a gente quer pedir oração por isso, para consolidar esse projeto, que a gente crê que será uma ferramenta muito poderosa para trazer novos missionários e atrair e falar de Jesus para os eslovenos que ainda têm essa aversão à igreja, que ainda não se sentem confortáveis de frequentar uma igreja. Ok, Rodrigo Freitas, queremos agradecer de coração por você compartilhar um pouco do ministério aí na Eslovênia, o seu, da missionária Daiane, agora do missionário Luca, ele já está envolvido na missão. É verdade. Que Deus abençoe vocês grandemente. E eu quero fazer uma oração por vocês. Amém. Essa entrevista, orando por vocês. Para que a bênção do Senhor, né, seja sobre vocês. Senhor, muito obrigado pela vida de Rodrigo Freitas, pela vida da irmã Daiane, pela vida de Luca. Senhor, quem é o homem para que o Senhor se lembre dele? Quem somos nós? Mas o Senhor olhou para as nossas vidas e nos chamou, Pai, para te servir e sermos cooperadores desta obra. E o Senhor continue derramando graça, unção, poder do Espírito Santo, trazendo renovo espiritual sobre a vida dessa família missionária, trazendo, meu Deus, renovo emocional. Cuida da emoção, das emoções dos teus filhos, Senhor, aí na Eslovênia, em Ljubljana. Meu Deus, guarda essa família. Nunca falte nada, Senhor, espiritualmente falando, fisicamente falando. Que o Senhor continue guardando, dando sabedoria, livramento. Que o Senhor, Deus, possa guiá-los nesse projeto do Centro Cultural Brasil-Eslovênia. Que o Senhor possa trazer existência, meu Pai, e esse desejo que o Senhor colocou no coração dos teus filhos. Que a bênção do Senhor, que enriquece não acrescentadores, seja sobre a sua vida, Rodrigo, de Daiane, de Luca, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia, Jesus. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui no canal Missões na Europa. Muito obrigado, Rodrigo. Deus abençoe poderosamente a sua vida e a vida da sua esposa e de Luca. Em nome de Jesus. Um prazer, foi uma alegria, um momento maravilhoso poder compartilhar um pouco dessas necessidades e das realidades aqui da Eslovênia. Um abração.